Quando você escuta a seguinte mensagem: o reino de Deus está próximo de vós, o que bate no seu coração? O que você sente quando você escuta essa frase? Você acha que isto é uma verdade? Você acha que isto é realmente para já, para hoje? Está muito próximo? Ou você acha que é lá distante, vai demorar muito, eu posso viver a liberdade, né? A falsa liberdade. O que você acha? Você se sente tocado, pressionado, ou você não está nem aí? Eu te convido a refletir comigo este evangelho, onde Jesus vai falar exatamente sobre isso. Vamos lá comigo? Queridos irmãos, a igreja hoje celebra o dia de São Lucas. Lucas, evangelista, escreveu um dos 4 evangelhos. Lucas, que era um médico, era um cientista, ele vai nos trazer a graça deste evangelho, né? Colocou por escrito, é um agiógrafo. Então, Lucas 10, de 1 a 9, é o que nós vamos refletir. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Olha que interessante, Jesus já havia escolhido 12 homens para segui-lo, para chamá-lo de mestre, para que eles os ensinassem, e ele, além de ensinar, ele os preparasse para a missão e dar continuidade a essa missão evangelizadora que ele veio a esta terra para nos transmitir, para nos revelar. Mas ele sente a necessidade de chamar mais 72 discípulos. É claro, e ele vai dizer isso no texto, né? Que a messe é grande, né? Que nós possamos pedir trabalhadores. Então, vejam que no início do texto ele escolhe 72 discípulos e os envia 2 a 2. Olha que interessante, sempre 2 a 2, né? E os envia a toda a cidade, lugar onde ele mesmo devia ir. É como se fossem para preparar, né, o caminho do Senhor, como João Batista, como se eles fossem antecipar, né, preparar o terreno, o ambiente para o Salvador chegar, a salvação chegar, que é Jesus. Então o texto vai dizer que Jesus dizia para eles: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A messe é grande, ou seja, a plantação, né? Jesus sempre traz essa figura da agricultura, né? Então imagine uma plantação, é muito grande, né? E que vai existir o tempo da colheita, de retirar os frutos, né? E os que não prestam serão jogados fora. Então, essa messe, ela é muito grande, né? Ela é enorme, ela precisa de trabalhadores, precisa de ceifadores, ela precisa de pessoas, essa messe que é a obra de Deus, que é o povo de Deus a ser tocado por Deus. Então ela precisa de anunciadores, de trabalhadores, de vozes de Deus que cheguem até essas pessoas. Por isso ele fala: pedi, pois, ao dono da messe. Quem é o dono da messe? É Deus, Pai, Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, El Shaddai, é Deus. Então nós temos que pedir. Você já pediu? Você já pediu: Senhor, envia mais padres, envia mais diáconos, prepara, Senhor, mais homens consagrados, mulheres religiosas consagradas para anunciar o Evangelho. Às vezes você tem um certo egoísmo e não entrega a Deus o seu filho, não entrega a Deus para que Deus toque o coração, e se for vontade do seu filho de ser padre, de ser um sacerdote, de ser um diácono permanente, de ser uma freira, né, a sua filha. Então, às vezes as pessoas ficam: não, eu quero que meu filho seja médico, seja advogado. Padre? Padre não. Por quê, gente? Por quê? Que cristão é você? Que graça que não é na vida de uma família que ter um sacerdote? Então nós temos que pedir e entregar a nossa vida, os nossos filhos para Deus, e que seja feita a vontade do Senhor na vida de cada um, né? Continuando o texto, Jesus vai falar: eis que vos envio como cordeiros para meio de lobos. Olha que interessante. Jesus está dizendo que existem lobos que representam Satanás e seus demônios, né? O mal está nos ares, o mal existe, e ele vai enviar
como que esses cordeiros no meio de lobos, para enfrentar, para combater, para expulsar na autoridade do nome de Jesus o mal das pessoas. E ele vai dizer: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Ou seja, foco, né? Primeiro, dependam de Deus. É o que o Senhor está falando. Não leveis isso, não leveis aquilo, porque dependam de Deus. A providência Deus dará, né? Acreditem, confiem no Senhor. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho, ele quer dizer foco, né? Foco na missão. Não fique perdendo tempo jogando conversinha fora. Depois ele vai dizer: em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Como que é importante? Você que é cristão, você que é católico, vai visitar um amigo, chegou na casa do amigo, adentrou a casa, a paz esteja nesta casa, né? Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa, está dizendo Jesus. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei nela, naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Olha que interessante que Jesus está falando. Não passeis de casa em casa. Então não é toda casa que a gente deve entrar. Não é toda casa que a gente deve anunciar o evangelho. Não é em toda situação que você deve anunciar. Olha que é Jesus que está falando. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Olha que lindo, Jesus está enviando estes homens para anunciar o evangelho, para libertar de todo o mal, expulsando os demônios, para curar os que ali estiverem enfermos de todas as doenças, mas também para anunciar: o reino de Deus está próximo de vós. Este é o centro da mensagem. O reino de Deus está próximo de vós. Jesus está próximo. Deus está próximo. Deus está presente, muito próximo de nós. É preciso, eu e você, é preciso que abramos os olhos, os ouvidos, a mente, o coração para este reino de Deus e adentrarmos e não sairmos mais. Entende? Então, assim, às vezes a gente pensa: o reino de Deus está próximo de vós, é o juízo final. Não! Também o reino de Deus está aqui, já foi instaurado por Jesus Cristo. Ele está próximo, ele é próximo, ele está do nosso lado. Basta que deixemos que ele entre no nosso coração e que nós entremos nele. Olha que lindo esse movimento, né? É Deus quem entra em nós e nós adentramos o seu reino. Então é maravilhoso isso. Eu preciso enxergar, abrir os olhos, está próximo, posso tocar, posso sentir, basta eu querer, basta eu ser dócil. Então, aquela pergunta que eu te fiz no início do vídeo, fique atento, sabe? Deus está aí do seu lado, Ele quer você, Ele quer a sua vida toda inteira, Ele quer o seu coração. Entregue-se a Ele totalmente, você será feliz como você nunca foi antes. Creia nisso, acredite, Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.